Nosso assunto. Então, indicação, primeiro, para o paciente com obesidade grau 1. Exatamente. Depois, nós temos os pacientes super obesos, que são aqueles pacientes que precisam emagrecer para conseguir fazer uma cirurgia bariátrica com segurança. Outra indicação, paciente com IMC acima de 35, que não tem características ideais para uma cirurgia bariátrica e ele também ou se nega a fazer, por uma série de razões. Essas são as 3 indicações mais clássicas. De um tempo para cá, nós estamos vendo que está crescendo a indicação do paciente do sobrepeso. Nós temos muito casos de gestante que engordaram os seus 25 quilos e não conseguiram perder. Perderam 10. Eu brinco que colocaram no bolso 15. Na realidade, isso é uma coisa muito constante, muito frequente. Elas vêm, nos procuram para fazer algum tratamento. A indicação é muito boa, balão intragástrico. E quanto tempo esse balão fica dentro do organismo? Ele pode ficar até quanto tempo? Esse balão, ele fica de 6, 7 meses. A base que nós usamos para informar são 6 meses. 6 meses, esse balão, o dispositivo fica dentro do estômago do paciente. Após esse período, nós tiramos isso aí. E depois pode recolocar ou não? Nós podemos recolocar. Tá. O balão, o que é um consenso entre os especialistas, a gente diz que dá um resguardo de uns 3 meses aproximadamente, para poder colocar novamente o balão e a partir daí contar mais 6 meses. Isso é importante a gente dizer que tem que ter esse período de resguardo, mas é sim possível colocar novamente. Isso é muito factível. O que é exatamente que o paciente sente? Muito bem. Assim que você coloca o balão, o organismo precisa ter um período de adaptação, porque afinal de contas, esse balão não é nada pequeno, ele cabe de 400 a 700 ml dentro dele. Pois então, o que acontece? O paciente... Peraí, só te interromper rapidinho. Essa quantidade vai depender do tamanho do estômago? Mais ou menos isso. Nós mensuramos isso, vendo o tamanho do paciente, o biotipo do paciente. Na endoscopia, na avaliação da câmara gástrica, aí nós conseguimos mensurar e colocar um valor de líquido dentro que seja o suficiente para ele obter o resultado desejado. Ok. Aí você estava falando, colocou? Isso, colocou o balão. Ele tem uma adaptação, é um corpo estranho que está dentro de você. Mas é uma adaptação que a maioria dos pacientes fazem muito tranquilamente. Os 3 primeiros dias, ele pode sim ter um desconforto abdominal, ter algumas náuseas, algumas vezes vômitos. Só que o que acontece? Antes do procedimento, ele já é informado de tudo isso, passo a passo, e já tem as medicações pré-determinadas para que ele não tenha esse desconforto. Agora, pensando em desconforto, né, como a gente não está falando do balão intragástrico como uma cirurgia, na verdade é um procedimento médico, não tem nem comparação com o pós-operatório de uma cirurgia, Não se compara, não de tem forma comparação alguma. Como você mesma disse, realmente nós consideramos um procedimento endoscópico, não é de fato uma cirurgia. Nós temos sim o acompanhamento do médico anestesista junto, é realizado em ambiente cirúrgico, só que não é de fato uma cirurgia. Não tem cortes, não tem cicatriz, não tem nada. A pessoa entra para fazer o procedimento e sai rapidamente. É como se ela fosse fazer uma endoscopia? Se equivale, sim, a uma endoscopia. E a anestesia é a mesma? A anestesia, inicialmente, para a colocação, a gente usa a anestesia muito semelhante a de uma endoscopia simples. Para a retirada, nós temos sempre uma resolução junto com o colega anestesista para chegar num veredito final. Qual é a sedação, qual é a anestesia utilizada para a retirada? Alguns momentos a gente usa a própria cirurgia, anestesia geral, para fazer essa retirada, que também não tem problema nenhum, porque... bem assessorado com um bom médico, você está em boas mãos, né? Exatamente. Perfeito. Enquanto a parte daqueles sintomas é facilmente controlável com a medicação. O paciente está preparado, ele não tem dores, ele não tem aquela limitação de movimento como se fosse uma cirurgia, por exemplo. O paciente levanta... Não, nada disso. O paciente acorda no dia seguinte... Vida normal. Vida normal.